Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos tratar aqui do edital da prova de título de clínica, o que mudou, o que você precisa saber, como fazer a inscrição, quais os pré-requisitos. Vamos falar tudo isso aqui no vídeo, de forma bem objetiva. A gente já abordou isso na live, mas muita gente não pôde assistir no dia, então vamos abordar isso aqui agora, tá? Seguindo o edital, quais são as informações mais importantes aqui, tá? Primeiro, as inscrições abriram no dia 19 de junho e elas vão terminar no dia 31 de julho. Então, importantíssimo se ater a isso aqui, fazer a inscrição quanto antes, porque se tiver alguma pendência na declaração, no pré-requisito, etc., tem tempo de você corrigir e submeter novamente isso à análise, tá? A prova teórica vai ser no dia 23 de agosto, presencial aqui em São Paulo. A prova prática vai ser no dia 29 de novembro, presencial aqui em São Paulo. Então guardem todas essas datas. Se Deus quiser, aqui no dia 14 de dezembro, o resultado final você com o seu RQE, tá? Então essas são as 3 datas principais. Vamos seguir aqui. Com relação a nosso maior ponto de atenção e preocupação, o pré-requisito, tá? Não mudaram, não era esperado também ali que fosse mudado esse pré-requisito, né? Então vamos lá. A gente pode comprovar, a maioria se aplica aqui nesse critério, com a capacitação por atuação prático-profissional na área de clínica médica por um período mínimo equivalente ao dobro do tempo de formação, como é na maioria das provas de título, ou seja, 4 anos, tá? A capacitação deverá ter o seu início e conclusão após a graduação de medicina, ok? Finalizado até o último dia, esse aqui é um ponto de atenção, finalizado até o último dia de inscrição, tá? Então esses 4 anos têm que ser concluídos até julho de 2026, tá bom? Ok. Não serão aceitos documentos comprovatórios fora do território nacional, ok? Essa comprovação será por 2 formas, tá? Pela atuação de forma ininterrupta ou não, até a data final de inscrição deste concurso, exercida em hospital, universidade, UBS, UPA ou AMA. O critério avaliado é o vínculo institucional do candidato com o estabelecimento, independentemente do estabelecimento também realizar atendimentos privados ou conveniados, desde que o registro no CNES se enquadre nas categorias aceitas neste, por este edital como médico clínico, né? Então, aqui é o ponto principal. Não pode estar escrito, como eles colocam aqui embaixo, médico generalista, médico de família, plantonista, residente, intensivista, emergencista, não. Tem que estar escrito médico clínico, tá? Não serão aceitas as comprovações de prática exercida exclusivamente em consultórios ou clínicas particulares. Então, por exemplo, pode até ser um hospital privado, certo? Que atenda ali plano de saúde, convênio, SUS, etc. Mas não pode ser clínica ou consultório particular. Isso aqui não conta, tá bom? E declaração de atuação. Só serão aceitas, isso aqui mantém, né, na impossibilidade da comprovação pelo CNES. Desde que haja, inclusive, uma justificativa, tá? Em situações em que houver erro ou divergência no registro do CNES, devendo o candidato apresentar uma declaração que comprove a existência desse equívoco ou divergência. Então não vale só uma declaração assim, ah, esse médico atuou na instituição do período tal ou período tal. Não. Precisa estar constando médico clínico e precisa ter uma justificativa, tá? Por isso que eu forneço essa declaração aqui, que é um modelo, tá? E tem tudo que precisa constar. Então, é uma declaração voltada para a prova de título, está aqui o termo médico clínico e tem aqui uma justificativa. Eu, inclusive, coloco aqui alguns modelos de justificativa que o gestor pode escolher e se adeque melhor à situação ali que ocorreu para o CNES não ter sido registrado. E aí ele coloca aqui e assina. O diretor, ele pode ser médico ou não médico, tá? Desde que seja o diretor da unidade em que você trabalhou. Pode ser até um profissional ali do administrativo. Importante conter aqui, como eu coloquei, o contato, certo, da instituição ou do setor de cadastro médico para eventual confirmação pela sociedade. Essa assinatura pode ser eletrônica, tá, pelo Gov. E importante, pessoal, o modelo idealmente tem que ser feito pelo papel timbrado da instituição. Então, não é simplesmente para imprimir essa declaração e pedir para o gestor assinar, tá? Isso aqui é um modelo que ele vai copiar, vai colar ali dentro de um papel timbrado da instituição e vai assinar, tá bom? Como, inclusive, eles colocam que as declarações devem estar em papel timbrado, com identificação e assinatura do diretor clínico ou responsável pela instituição que as emitiu, tá? Então, não necessariamente precisa ser médico, como eu já ressaltei. Ok. Seguindo, mais informações importantes. Taxa de inscrição. Mas antes de falar de inscrição, a gente tem que conferir lá no CNES, tá, pessoal? Se tem os 48 cadastros, a sua declaração, tá? Tem que conseguir da forma, como eu falei aqui, adequada, para você não perder aqui o valor da inscrição desnecessariamente, tá? Então tem vídeo lá no canal do YouTube sobre como consultar o CNES.
tiver qualquer dúvida, manda para nossa equipe que a gente confere também, tá? As declarações dos alunos também, manda pra gente dar uma conferida se tá ali nos conformes. E, ok. Da inscrição, pessoal, muito cara, né? É uma inscrição de R$ 4.500. Eu recomendo que os alunos se associem tanto à Sociedade Brasileira de Clínica Médica quanto à AMB para ter esse desconto, tá? A associação na Sociedade Brasileira de Clínica Médica, aqui no site deles, é bem tranquilo. Você vem aqui em sócio, seja sócio, novo sócio, médico, e aí vai seguindo os passos aqui de cadastro, tá? A associação AMB é um pouquinho mais complicada, porque você não se associa direto à AMB. Você se associa a uma federada da sua região ou daquela que você achar que tenha o menor valor ou o melhor benefício, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do site da AMB, né, a gente vai procurar aqui filiadas, aqui no cantinho, federadas, contatos. Vai abrir aqui o mapa do país. Eu recomendo que você dê uma olhada na do seu estado, tá? Mas algumas especificamente têm condições melhores, você tem que pesquisar, porque isso aqui muda à medida que eu gravo aqui o vídeo, né? Os valores, os benefícios. Vou citar para vocês aqui, por exemplo, Minas Gerais, né? Você clica e aqui tem os contatos, você entra em contato pelo site aqui, lá vai ter um formulário de como se associar. Como eu moro aqui em São Paulo, eu fiz pela APM, que é a Associação Paulista de Medicina, tá? E aí depois, se você não quiser manter a sua associação, você pede para cancelar, tá? Depois da prova. Mas isso aqui já vai garantir o seu desconto. Eu recomendo, inclusive, que você siga um pouco mais ali na associação para ter o desconto também na emissão do título, como a gente vê mais para frente no edital. Também tem desconto para emitir o título, tá? Sobre a inscrição é basicamente isso. Aí depois aqui no site da sociedade, você vem título de especialista, inscrição e acesso, vai abrir aqui essa página e você segue aqui em criar inscrição, tá? É bem tranquilo. Seguindo, pessoal, aqui muitas informações, eu recomendo que todos vocês leiam com calma, tá? O edital. E o que que mudou? Como que vai ser a prova? Primeira fase, prova teórica, presencial e análise curricular, pessoal. Então, já mudou muita coisa, né? Nesse momento, o pessoal se assusta, né? Nossa, Breno, agora vai ser mais questões, né? Vão ser 120 questões objetivas, vai ter análise curricular, vai ter prova prática. Pessoal, sim, isso não é surpresa nenhuma pra mim, eu falei isso na live. Eu mostro aqui pra vocês esse vídeo que tá no meu YouTube. Quando eu comecei a falar dessa prova, apesar dele estar aqui em 2026, eu só atualizei porque não mudou muita coisa. Olha, o gráfico, inclusive, da demografia médica que eu usei era de 2024, janeiro de 2024. O vídeo foi publicado em maio de 2024. Então, eu já falo dessa questão da prova, que é uma baita oportunidade, há mais de 2 anos. E agora, realmente, ela está tomando uma proporção muito grande, o que já era esperado. Então, desde 2025, o RQE obtido através dessa prova passou a ser aceito para acessar as subespecialidades médicas nas provas de residência. Então, você pode tentar direto uma prova de cardio, endócrino, nefro, endoscopia, cuidados paliativos, dor, etc. Então, eu já falo isso aqui há 2 anos. Não é uma surpresa para mim eles terem dificultado a prova. Tanto pelo fato de ter que vir aqui em São Paulo presencialmente 2 vezes fazer a prova, quanto a prova ter agora a fase teórica com mais questões, a fase prática com um modelo ali de simulação, como a gente já vai falar. Então, isso não é surpresa. Só é um reforço de que você deve se preparar adequadamente e fazer essa prova esse ano, porque a cada ano essa prova vai dificultar. Então, quando você olha o retorno de investimento dessa prova, o valor que você vai pagar na inscrição, o valor que você vai pagar na viagem para fazer a prova presencial, o valor que você vai pagar eventualmente no curso. Pessoal, isso aí tudo somando, digamos que você gaste muito, vai ali uns R$ 10.000, vai somando tudo. Pessoal, é um retorno de investimento, 10, 12 mil, não sei, tem que ver passagem, essas coisas, mas não é o caso aqui. É um retorno de investimento muito alto. A gente está falando de obter um RQE de clínica médica, é um valor considerável? Pessoal, para uma especialidade médica, eu não considero. E se você considera muito, pode ser pela questão assim de, nossa, eu não quero pôr a mão no bolso, né? Mas, pessoal, o investimento na carreira médica, infelizmente, num cenário que a gente vai caminhar ali para 1 milhão de médicos, né, em torno de 2030, 2035, é uma coisa que vai ser necessária não só nesse momento, tá? Eu já vou te adiantar. Parar na carreira não vai ser mais uma opção para nenhum dos médicos. A gente vai ter que estar sempre ali agregando alguma coisa. Então, se você acha que não compensa, é porque você ainda não enxergou o valor disso aqui. É um RQE. Então vamos lá. Vai ter 120 questões objetivas, presta atenção, tá? Atenção redobrada, isso aqui reforça inclusive o modelo do curso de fazer provas na íntegra. As 20 últimas questões vão valer mais, tá bom? Então, provavelmente essas 20 últimas questões devem ter um modelo ali
um pouco mais teórico-prático, com interpretação de imagem, de exame laboratorial, de eletro. Então, coisa que a gente já aborda no preparatório também, tá? As matrizes, ok. Atividade curricular. Pessoal, peso máximo de 10 pontos, somados à nota da prova teórica, tá? Então, vai ser uma coisa além. Vai pontuar aqui formação, atualização. Inclusive, aqui no site da sociedade, ele coloca os cursos que são válidos para análise curricular, tá? Então, se você tiver feito algum desses cursos, você vai ter essa pontuação extra ali na prova de título. Outra coisa, aumentou a nota de corte. A nota de corte para você passar era 60%, depois aumentou para 65% e agora 70%. E aí você pensa, poxa, né? Tá cada vez mais difícil. Então, esse é um motivo para você reforçar a sua decisão de fazer esse ano. A cada ano vai ficar mais difícil, como eu acabei de dizer. Vamos lá. Se você não passar na primeira fase, fazer os 70%, você nem vai fazer a segunda prova, tá? Fazer esse 70% é uma condição para você fazer a prova da segunda fase, não é somatório, tá bom? Você precisa fazer 70% na primeira e 70% na segunda, que vão ser 7 pontos, tá bom? A segunda fase vai ter 2 estações, com 10 minutos cada estação. É um modelo parecido com o que foi na minha prova, tá? Então vai ser uma simulação, a gente vai trabalhar isso no curso preparatório. É uma dinâmica sequencial. O candidato, o examinador só entrega os dados, cartões da etapa seguinte após o candidato cumprir a ação seguida na etapa atual ou após esgotar o tempo limite daquela etapa sem pontuar, permitindo o avanço para não travar a prova. Então é um modelo clássico de OSCE, né? Como é feito nas provas práticas de residência médica, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso. Mas é fato, a prova ficou mais difícil, mas é um investimento, pessoal. E essa dificuldade aqui não é novidade nenhuma para mim, porque ano passado, quando essa prova passou a ser aceita para residência médica, isso aqui gerou uma polêmica entre o meio médico, tá? Quem faz residência, fez lá os 2 anos de clínica médica, é absolutamente contra isso aqui. E com razão. O cara foi lá e fez os 2 anos de clínica médica, passou na prova, tá estudando para fazer a prova do R+. Aí você, com os seus 4 anos de atuação na vida, né, na prática, nos plantões, nas UBSs, nas UTIs, nas enfermarias, vai fazer a prova, vai tirar o RQE e vai concorrer à mesma vaga que ele, que passou 2 anos sofrendo lá, tomando esporro de preceptor, evoluindo o paciente lá na madrugada de clínica médica, né, para você ter a mesma chance que ele. Então, obviamente, eles iam dificultar essa prova, pessoal, até para não gerar um desconforto, uma polêmica maior ainda no meio médico, tá? Isso aqui foi uma decisão polêmica, é um movimento político ali do governo em aumentar o acesso dos médicos à especialidade médica, porque eles já viram que médico generalista é commodity, tá? A própria população não se surpreende muito mais quando, nossa, chegou mais médicos aqui na região, generalistas e tal. A própria população já sabe que não está sendo mais tão resolutivo, né? A formação médica não está tão boa mais há alguns anos e precisa ser médico especialista, né? Isso aí já está virando um senso comum. Em outros países, inclusive, nos próprios Estados Unidos, né, o médico que se forma generalista lá, ele não pode atuar, tá? Precisa se especializar antes de atuar. Exceto em alguns cargos específicos, algumas especialidades administrativas, mas via de regra, o que está acontecendo no Brasil é o que costuma acontecer aí nos outros países que já estão um pouco mais avançados, tá? O médico generalista, ele tem que se especializar para atuar posteriormente. Vamos lá, só curiosidades. Seguindo, aplicação da prova. Como eu disse, vai ser presencial aqui em São Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui. Recursos. Confecção do título, ó, pessoal, aqui eu falo para você manter a associação, né, um pouco mais para frente, porque você também vai ter um desconto aqui de R$ 470 na emissão do título, tá? Disposições finais. E por fim, vem aqui o conteúdo programático. Não mudou muito, tá, em relação ao edital do ano passado, tá muito parecido, inclusive. Pessoal, mais de 95% do que está aqui já está abordado no conteúdo programático do curso, tá? A gente vai precisar fazer somente alguns ajustes aqui que eu acho que podem ser pontos fortes para este ano, tá? Mas sem grandes ajustes em relação ao conteúdo programático. O que a gente vai ter é um direcionamento intensivo do que é estatisticamente mais importante, questões, flashcards e preparação após a prova teórica para a prova prática, tá? O modelo ósseo, o que você precisa saber. Eu vou passar para vocês direitinho o que é mais importante. Quando eu fiz as provas de residência aqui de São Paulo, já era esse modelo, tá? Então eu tenho experiência com esse modelo de prova prática. Vou passar para vocês o que vocês precisam saber. Mas no momento, os principais insights aqui do edital, da inscrição, etc., é isso.
Dúvidas, entrem em contato com a nossa equipe, que a gente vai sanar todas. Mas o mais importante é essa mensagem que eu deixo para vocês, pessoal. Eu falo disso aqui desde 2024, tá? Na verdade, desde 2023. Mas esse vídeo aqui, por exemplo, tá em 2024. Faça essa prova este ano. Não desanime. Ano passado estava mais fácil. No ano retrasado estava mais fácil. Então, a cada ano que passa, a prova vai ficando mais difícil do que no ano anterior. E mais candidatos vão tentando, mais discussão entre o meio médico essa prova vai gerando, né? Principalmente discussões polêmicas aí em relação a ela poder te dar uma vaga ali de residência médica de subespecialidade. Então, é uma ampla discussão, tá? A minha recomendação para você, e que eu já dei para centenas de colegas que fizeram esse preparatório aqui e passaram na prova, é que você faça essa prova. Isso vai agregar uma coisa aí na sua vida profissional. Então, não desanime só porque o edital traz pra gente aqui uma prova mais difícil, tá? Isso aqui já era esperado. Então, a gente vai se preparar aí nas próximas semanas para que você, se Deus quiser, consiga o seu RQE.